Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom demais estar com os irmãos por mais uma vez dentro da mesma semana. É uma alegria estar participando nesta terça-feira da palavra e desta vez não sendo ouvinte, mas um canal de Deus. Que Deus a todos possa abençoar nesta noite. Deus abençoe os nossos pastores, visite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. A todos que estão online, tá? Todos os que estão online conosco, que Deus possa vos abençoar desta mesma maneira e a mesma unção que está sendo derramada aqui, seja derramada aí também, e você seja alcançado, revestido e tocado pelo poder do nome de Jesus. Nós estamos na conferência e hoje é o terceiro dia desta conferência, onde caem os valentes. Você pode ir comigo repetir esse tema no 3, onde caem os valentes? 1, 2, 3. Onde caem os valentes? Isso. Abra comigo, por favor, 1 Samuel, capítulo 13. Deus abençoe a vida do Gilvan. Hoje está com 2 teclados. Eita, porção dobrada, tá? É o Eliseu. Porção dobrada hoje, né? Eu separei alguns versículos aqui, dentro desse capítulo, para compartilhar com os irmãos nessa noite, aonde Deus tocara no meu coração. E não separei tudo, porque tenho a esperança em Deus, de quem sabe a nossa pastora voltar aqui nesse capítulo e liberar sobre nós mais verdades espirituais, para não encerrar o capítulo. Eu vou parar pelo meio e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Verso número 1, versículo número 1 eu leio, o seguinte a igreja lê, segundo está nos televisores. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, que estavam com Saul todos os dias e na montanha de Betel. E estavam com Jonatas e Gileade, de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmais, e ao oriente de Bet-Avém. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava nele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Então disse Samuel: que fizeste?
Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pode se assentar em nome de Jesus. Dentro desses dias nós temos presencialmente ou de forma virtual acompanhado o que Deus tem tratado com o seu povo dentro dessa série, dentro dessa conferência. Nós veremos hoje, na verdade, que Samuel ele já tinha se retirado como cabeça de Israel e Saul tinha assumido o seu lugar como líder de Israel. Quando eu percebi isso no contraste do 12 para o 13, do 11 para o 12, eu percebi a responsabilidade que esse homem estava assumindo, a ponto do profeta Samuel sair de cena e deixar ele como representante, líder de Israel. Diga quem está ao seu lado: que responsabilidade. Nós vamos ver aqui fraqueza hoje no caráter de Saul, essa que vai começar a se manifestar e iniciar a sua longa caminhada em direção à ruína. As profecias que Samuel liberou mediante ao âmbito da monarquia, a ponto de ter sido uma escolha ruim, vai começar a se tornar verdadeiras, porque o fato de alguma coisa não estar dando errado não significa que Deus tenha aprovado. O tempo está passando, Saul está caminhando, e aquilo que Samuel disse ao povo, aquilo que Samuel disse a Deus, está começando a se concretizar. O capítulo 12 é uma reafirmação do qual mal foi Israel ter escolhido a monarquia, e é em lugar da teocracia ideal, que na verdade está debaixo da orientação do juízo que Deus tinha levantado. Já no 13 nós vamos ter a informação do declínio que Saul vai começar a ter, a reprovação e o reino que ele vai ter passado. O versículo de número 1 que nós lemos nessa noite diz que Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel, e quando estava no seu 2º ano de reinado, o texto coloca um ponto, na minha versão existe uma vírgula, porque vai continuar a história. Saul, ele começa a sua carreira bem, nós já vimos isso aqui nas outras terça-feiras, a ponto de até o profeta Samuel ficar impressionado com a desenvoltura, o envolvimento que ele vai ter e as visitações espirituais do Espírito que vai descer sobre ele. O Espírito de Deus já tinha o abraçado, o abençoado no capítulo 10, no versículo 10. E todo o povo de Israel tinha ouvido e dava ali atenção. Quando eu percebi isso aqui na Bíblia, eu entendi que como é bom iniciar tendo confirmações. Iniciar algum projeto, uma chamada, uma caminhada, um sonho, algo que você traçou para o seu futuro, ou que Deus tenha traçado para você, é muito bom. Mas melhor do que iniciar o que você quer ou o que Deus quer para você, é você iniciar debaixo de confirmação.
E quando eu lia isso, eu lembrei de Jesus sendo batizado e a voz que apareceu confirmando. É muito bom quando você tem uma confirmação em cima daquilo que você está se levantando para fazer. E Saul teve a representação do céu, pois a confirmação do Espírito desceu e se apoderou dele. Saul teve a confirmação na terra, quando na verdade ele falava e o povo lhe ouvia, lhe dava atenção. Saul está começando de uma forma extraordinária, porque tem um céu depositando sobre ele, tem a terra obedecendo a voz dele, e começar dessa forma é algo extraordinário. Só que a obediência do povo está pautada na confirmação celeste que ele recebeu. Quando o povo viu que Deus aprovou o homem, quando o povo viu que o Espírito de Deus desceu sobre o homem, o céu deu peso ao reinado de Saul. Aqui eu vi que ao invés de nós priorizarmos alianças terrenas, não que isso não seja importante, mas existem pessoas que priorizam tanto o âmbito terreno que se esquecem que é melhor ter uma confirmação celestial sobre o teu projeto, sobre a tua chamada, sobre a tua vida, porque através da confirmação divina a honra na terra vai chegar. Isso é inevitável. Olhe para quem Deus colocou do teu lado e diga para ele: ao invés de priorizar as confirmações na terra, priorize a confirmação do céu. Porque se o céu confirmar aquilo que você está por fazer, a terra vai aceitar, porque o céu está deliberando sobre ti uma bênção especial. Saul foi aprovado no primeiro teste. No primeiro momento ele foi aprovado, logo de cara ele vai traçar uma batalha contra os amonitas e vai demonstrar ali poder e autoridade. Porém, mais uma vez dentro dessa batalha, o Espírito vai descer sobre ele e vai possibilitar a vitória. Perceba que entre aquele que o povo escolheu, aquele que Deus autorizou e aquilo que ele está por fazer, existe sempre uma intervenção divina, existe sempre a mão de Deus. Existe sempre um toque de Deus para que ele possa lograr êxito na empreitada, para que ele possa ser bem sucedido. Perceba que os acontecimentos e o reconhecimento estão se tornando rotineiro na vida de Saul. Saul sai, o Espírito desce e é vitória. Saul sai, o Espírito desce e tem reconhecimento. É coisa normal para Saul agora receber elogio. É coisa normal para Saul receber aplausos, êxito nos seus projetos. Mas tudo isso pela Bíblia está sendo respaldado, que só está acontecendo após uma visitação do Espírito sobre ele. E aqui eu percebi que nós precisamos ter essa noção, e eu não tenho como correr hoje, porque o texto é novo para mim. Nós precisamos ter essa noção que até quando eu li isso daqui, eu percebi e falei para Deus: até sou eu, mas não fui eu. Até sou eu, mas não fui eu. Conversava com o Diego, né, domingo, né, e minha expectativa ao conversar com o Diego foi: domingo fui eu que preguei, mas não sou eu. Pregador, não entendi. Quem estava era eu, mas quem fez não foi eu. Porque o corpo é até nosso, mas a capacitação para que dê certo nunca vem de nós, sempre vem dele. Eu gosto da versão Almeida atualizada, porque ela vai dizer que quando Saul tinha 30 anos, ele fez o que fez. Quando eu li aqui, eu percebi que todos nós temos uma data específica para viver algo novo. Diga para quem está ao seu lado: o céu já tem uma data para iniciar o projeto na tua vida. Quando ele fez 30, não foi 29, não foi 31. Quando ele fez 30 anos, se tornou rei de Israel. Imaginou? Não. Planejou? Não. Queria? Não. Viveu?
E isso é bom porque isso quer dizer que você não terá o fim que alguém está pensando, porque Deus já tem uma data marcada para você viver algo inédito, extraordinário. O céu tem datas para a nossa vida e nada vai poder impedir o que Deus tem para fazer e liberar sobre nós. Saul começa com 30. No segundo ano, não foi 2 anos após o seu reinado, ele reinou o primeiro ano, e quando estava no segundo, ele decidiu escolher homens. Diga comigo, Saul escolheu homens. 3.000 guerreiros que ficaram com ele em Micmais, na região montanhosa de Betel, e 1.000 homens permaneceram com o seu filho. 2.000 com ele, 1.000 com o seu filho, na cidade de Gibeá, território da tribo de Benjamim. Ele escolhe para si 3.000 homens, com Saul 2.000, com Jonatas 1.000, e a história está decorrendo. Aqui, na verdade, vai estar de forma determinada o início permanente de um exército dentro de Israel, que, na verdade, esse exército vai promover uma proteção maior para o povo de Israel contra as nações vizinhas, o povo hostil que perseguia Israel. E essa era, na verdade, uma das razões pelo qual o povo tanto queria ter um rei, um representante terreno, para que esse rei tivesse pessoas que pudesse colocar em volta de Israel, para que o povo pudesse ter tranquilidade e paz. Como se Deus nunca tivesse protegido Israel, sem ter um exército formado na terra. Como se Deus precisasse de autoridades terrenas para dar livramento aos seus servos. E eu lembro do Salmo que diz: assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu. O poder confiado a Saul deu a ele a autoridade sobre os demais. A autoridade confiada aqui não está lidando com bens materiais, mas sim com pessoas. O que Saul está fazendo é erguendo um exército para ir em direção às batalhas, e o que passa em seu coração é ir conquistando, e quanto mais se conquista, mais grande fica. Só que o método usado para se conquistar não é através de robô, não é através de coisas materiais, são pessoas. Existe sentimento, existe famílias que serão afetadas pela coisa ser bem sucedida ou mal sucedida, mas ele está montando. O primeiro exército permanente de Israel ainda é pequeno, mas vai crescer, mas está sendo inaugurado. E Saul contava com uma força seletiva e esperava ser suficiente. Eu creio que ele vai escolhendo a dedo. Você vem, você não, você pode, você não, em você eu confio, em você não. E ele junta os homens para vencer os filisteus. Foi uma guerra que ele iniciou novamente. O povo de Israel e o povo filisteu. Não se sabe, dentro do contexto, o que foi que causou a guerra. Mas a verdade é que entre Israel e os filisteus sempre houveram conflitos. A guerra descrita aqui provavelmente foi limitada à quantidade, a localidade, pela evidência do fato de Saul só escolher 3.000 homens para esse combate. Mais ou menos como aconteceu com Davi e Golias. Era um exército de um lado, um exército de outro, mas somente 2 homens desciam para iniciar a batalha. Provavelmente o conceito estabelecido aqui é o mesmo. Uma quantidade de um lado, uma quantidade do outro. Só que a Bíblia vai dizer que 2.000 ficaram com ele e 1.000 ficaram com seu filho chamado Jonatas. Saul está lutando numa área perto de Betel e Jonatas está combatendo em Gibeá. O interessante é que os lugares mencionados ficavam próximos um do outro. Não era tão distante assim de um acontecimento para o outro. Gibeá é a cidade onde Saul havia nascido, cerca de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. A outra cidade ficava a 3 quilômetros de distância,
E ali existia entre Micmas e Geba, elas eram separadas por um vale que vai desempenhar dentro do texto uma função muito importante, conforme diz os textos que nós lemos, aonde o povo conseguiu se esconder e conseguiu fugir. Saul vai obter sucesso no capítulo 11, nós estamos no 13, mas no 11 Saul vai obter sucesso contra os amonitas, pois havia vencido de uma forma extraordinária, porque o Espírito de Deus tinha descido sobre ele e o capacitado para isso. E como ele viu que da outra vez ele logrou êxito, ele teve vitória, ele vai se empenhar para mais uma batalha, para mais uma tentativa, e agora vai se levantar contra os filisteus, que era o povo mais perigosos, mais poderosos daquela época que Israel tinha. E isso é uma verdade. Como nós adquirimos forças através de passar por uma batalha, após sairmos de uma batalha, após nós termos nossas experiências, vivermos livramentos, vermos os milagres acontecer. A batalha no início ela é muito ruim, ela prejudica, ela cria medo, pavor, mas após você sair dessa batalha vitorioso, você sai mais forte, você sai com mais fé, você sai com experiência, você sai com mais confiança. Então se alegre nesta noite, porque por mais que essa batalha esteja travada, Deus não te colocou aí para você sair por baixo. Você vai sair melhor, você vai sair mais crente, você vai sair com experiência, você vai sair de cabeça erguida. É através dessa batalha que você vai ter bagagem para aconselhar alguém, para entender a dor de alguém. Levanta a mão para receber essa palavra, porque você chegou aqui pensando que era o fim, que não tinha saída e solução, mas Deus está te dizendo é capacitação. Você vai sair melhor do que você entrou nessa batalha. Qual é a missão da batalha? Debilitar o exército filisteu, a fim de que a monarquia de Saul prosperasse e conseguisse se tornar estabelecida, firme, com raízes. O que Saul planeja, só Davi vai conseguir, que é finalmente libertar Israel da opressão. E aí a gente precisa ter isso dentro de nós, tá? Que o cenário é nosso, o rosto pode ser seu, mas a vitória pode não ser sua. Porque tem gente que só quer iniciar o projeto se ele for concluir. Mas Saul está iniciando um projeto que não vai ser ele que vai concluir. O quadro que ele está pintando não vai ser autografado por ele. A gente precisa ter essa noção que o cenário às vezes é seu, mas a exaltação pode não ser sua. Esteja preparado para lidar com isso. Nem todos os cenários montados ao nosso redor são usados para a nossa exaltação. Às vezes pode ser um cenário montado através de você para Deus exaltar alguém. Será que Deus pode contar com a gente para isso? Será que Deus pode te inserir num ambiente para outro ser exaltado? Será que Deus pode confiar um cenário a você para alguém que não aparece no cenário poder ser notado? Será que Deus pode te abrir uma porta apenas para você encaixar alguém e aí a mente vira porque você pensa, fui eu que coloquei, eu saí e ele ficou. É porque o cenário não era teu. Mas eu não entendi nada, a porta era para mim, ele só foi comigo, eu fui rejeitado e ele ficou. É porque o cenário não era para você. Você apenas estava ali. Pensou que ia ser o ator principal, mas foi só figurante. Fale para quem está ao seu lado, esteja preparado para às vezes ir como ator principal, mas terminar como figurante. O que Saul está projetando, ele não vai alcançar. Jonatas por si não está junto de Saul, mas vai decidir lutar. Porque
Porque a vida é assim. Eu falei aqui domingo. É promessa e pá no chão. É promessa e cavar poço. Não é ter promessa e esperar a água brotar. Saul é rei, mas Jonatas tem um exército. Não é tão grande como o do pai, mas ele decidiu lutar. E quem decide lutar alcança a vitória, irmão. Jonatas vai derrotar a guarnição dos filisteus. Jonatas, com seu pequeno exército, com 1000 homens, vai ter sucesso em Geba. E Saul vai assegurar. Saul vai garantir. Diga para quem está falando. Saul garantiu que todo Israel só falasse disso. Irmão, quando Saul viu que o Jonatas ganhou a batalha, Saul garantiu que isso fosse espalhado por Israel, a ponto de todo mundo só comentar sobre a vitória de Jonatas. E por que ele faz isso? Porque o fato de Jonatas ter vencido vai justificar o trabalho dele como rei. Porque embora ele não estivesse na batalha, foi ele que cedeu o exército. Então, mesmo ele não conseguindo ser o ator principal, ele está tentando chegar ali próximo. Foi ele que obteve a vitória. Mas sou eu que estou no comando da coisa. E através disso, o intuito dele é: Jonatas conseguiu com 1000 abalar uma parte. Se a gente se ajuntar, a gente vai levantar um exército para derrubar os filisteus. 2 coisas eu separo aqui. Primeiro, Jonatas teve uma vitória extraordinária com um exército menor do que o de Saul. A honra foi para Saul, porque ele era o gerente do exército. Segundo, Saul fez questão de espalhar em todo Israel a vitória de seu filho. E aí a gente precisa lembrar que quem iniciou esse negócio de espalhar e cantar a vitória foi ele. Ele está iniciando algo que depois ele não vai aguentar. Sim ou não? Mais à frente ele não vai aguentar, porque agora o filho está ganhando com o exército pequeno, é ele que está sendo ovacionado. Mas daqui a pouco, enquanto ele mata 1000, Davi mata 10 milhares. E a música vai continuar sendo cantada. Cuidado para você não se tornar alguém que só consegue cantar quando o exaltado é você. Pegue na mão, olhe para quem está do seu lado. Se veio de casa contigo, balança ele para ele ficar ligado. Se não veio, você olhe para ele. Se está teu amigo, se já abraçou, pega na mão, dê uma palavra e diga para ele: celebre. Diga para ele: celebre também com as conquistas dos seus companheiros. Porque tem gente que só aparece quando a exaltação é dele. Mas Saul precisa aprender que mesmo quando ele não está no pedestal, o povo está tendo vitória. E se é o povo que está tendo vitória, isso já é motivo suficiente para a gente se alegrar também. Então celebre com a vitória do teu irmão. Todo Israel ouviu a notícia, e quem confirma isso é a Bíblia. Todo Israel ouviu que Saul havia atacado o posto dos filisteus. O que o povo ouviu? O 4. Bota o 4 para mim, por favor. Todo Israel ouviu a notícia que Saul havia atacado. O que está escrito ali, gente? Vamos lá, até o filisteu. 1, 2, 3. Todos Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Mas foi isso que aconteceu? Quem derrotou a guarnição? Mas quem foi? Quem derrotou? E quem foi honrado? É por isso que às vezes Deus não deixa a gente tomar emprestado. É por isso que às vezes Deus não permite algumas alianças. Porque por mais que a guerra tenha sido tua, a honra sempre vai para quem forneceu o exército. E aí, para você pelejar a causa do povo, você precisa estar preparado, de saber que foi você, mas que não foi teu nome que foi citado. E é aí que muita gente cai, quando vê que está fazendo, mas o nome não está sendo lembrado. Aleluia. Por que ele fez questão de espalhar por todo Israel?
patrocinou. Eu tô para inaugurar uma loja sábado, e aí eu já fui ver a divulgação lá, o Giovana, na rádio do bairro. E aí o camarada é esperto, né? Porque o bairro tem vários lugarzinhos, né? Com nome aqui igual aqui em Queimados, né? Nessa principal aqui atravessa vários bairros. Aí o camarada pegou 3 bairros daqui, 3 bairros lá do outro lado e 3 de lá. Aí para tu anunciar a rádio, por exemplo, daqui da entrada até lá, tu tem que anunciar em 4 canais diferentes. O camarada é esperto. E aí, qual é a motivação de anunciar, pagar para anunciar? É porque é o nome da loja que vai aparecer lá e eu que vou sair ganhando. Por que ele patrocinou isso, fez esse investimento para que todo Israel, não tinha Instagram ali para marcar, não tinha grupo de igreja para dizer, olha, vou compartilhar no grupo aí, vamos publicar no status. Não tinha, não. O cavaleiro ia correndo e anunciando, e de cidade em cidade passando, para que todo mundo pudesse saber o que estava acontecendo. As cartas eram enviadas, e por que ele patrocinou toda essa divulgação? Porque o nome de Jonathan não apareceu. O patrocínio que está sendo liberado ali, está sendo um patrocínio onde ele vai tentar usar o que alguém fez como honra para ele. Como se ele tivesse tido coragem de encarar a batalha, mas não teve. Nessa batalha ele não foi. E ele vai transformar Israel. Quando ele faz isso, pega uma honra que não é dele, ele transformou Israel em mau cheiro perante o ódio dos filisteus. Em relação aos israelenses. Por esse motivo, todo Israel foi convocado a se reunir a Saul em Gilgal. Todo Israel ouviu dizer. Os filhos de Israel estavam cansados da opressão. Estavam cansados da perseguição, dos ataques, da escravidão do povo filisteu. A revolta de Israel contra a opressão dos filisteus foi espalhada por todo o país. Nós começamos a derrubar eles. Nós já atacamos uma área e fomos bem-sucedidos. Só que a mente de Saul trabalha da seguinte forma: se eu espalhar que nós conquistamos um pedaço, o povo vai se animar e a gente vai para a batalha. Nós vamos à batalha. Só que ele não se lembrava que quando você agita um lado, o outro lado também fica agitado. Ok? Quando você agita um lado, o outro lado acaba sendo agitado. Enquanto o povo de Israel estava sendo motivado, os filisteus estavam nutrindo um ódio maior ainda pelo povo de Israel. Saul motiva os filhos de Israel usando a vitória de Jonatas. Usa uma batalha que ele nem participou como frente, mas vai usar isso como inspiração para a batalha que ele quer travar. E aprenda com Deus nessa noite. Se for para convencer alguém a entrar nas tuas batalhas, use as suas experiências. Não carregue para as suas batalhas alguém a ponto de você não ter experiência com batalha para sustentar a vida e o bom andamento das coisas. Porque existem pessoas que, para ter outras pessoas na sua empreitada, elas usam o testemunho de alguém, não viveu ainda aquilo, não passou ainda por aquilo, não sabe como vai acontecer no processo, quantos dias demora, quantas horas, quanta força necessita, mas ouviu dizer que alguém fez de tal forma e foi bem sucedido, e aí quer entrar pelo mesmo caminho e carregar gente com ele, quando nem ele ainda teve a experiência. Então, antes de enfiar alguém na sua batalha, trave a sua batalha para você ter experiência, para conduzir quem você está se aliançando e colocando dentro do teu projeto. Versículo 5. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelenses com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, um exército tão numeroso como a areia da praia do mar. Eles subiram e acamparam em Micmais e ao oriente, a leste de Bet-Avém. Aqui eu preciso ler porque quando a Bíblia diz como é areia do mar, é uma expressão para muita coisa, incontável. Quando Deus ele quis fazer promessa a Abraão, a ponto de Abraão perder a conta, ele usou a estrela do céu, a areia da praia. Porque é como se Deus dissesse, por mais que você tente condicionar, calcular o que eu vou fazer, você não vai conseguir. É algo incalculável que eu tenho para derramar sobre você. Quando o povo olhou e teve essa noção
Alguns eruditos pensam que os filisteus estavam dispostos a acabar com Israel e acabou exagerando imensamente no ataque para que pudesse ser apenas uma investida de uma vez por todas. Vamos juntar tudo que a gente tem e vamos para a guerra para aniquilar esse povo de uma vez por todas, para nunca mais eles ficarem cantando vitória que eles não conquistaram. Existe um outro grupo que diz que eles creem que os 30 mil se referem não aos carros de combate, né? Mas aos homens que estavam dentro, tripulavam esses carros. E isso vai reduzir o exército de forma consideravelmente, né? Para combate, dependendo de quanto eram os tripulantes. Existe dentro desse mesmo texto, 13:5, uma versão árabe e siríaca, e ela diz que eram apenas 3 mil carros. E muitos concordam que esse seja o número correto, até porque Saul também tem 3 mil soldados, e eles acreditam que isso seja uma guerra acordada. Joséfo, ele vai exagerar um pouco em dizer que era 300 mil infantes. Assim sendo, eles não se preocuparam com a imensidão do exército que eles iriam arrumar para invadir Israel. Adam Clarke diz que os maiores exércitos já levados em campo de batalha, mesmo pelos grandes imperadores, nunca foram guarnecidos com 30 mil carros de combate. Isso nunca existiu. Por isso supôs que dentro do hebraico original, isso se enquadraria a 3 mil, e pode ter sido na compilação do texto que alguém exagerou ou fez a contagem dos zeros errados. Em 1 Reis 10:26, se eu não me engano, diz que o próprio rei Salomão, no ápice de sua glória, ele tinha somente 1.400 carros de combate. E aí a conta não fecha para 30 mil de uns filisteus. O importante aqui não é a quantidade de carros e cavalos e carros de guerra e soldados que está vindo contra eles. O importante é que ele tentou gerar uma expectativa dentro de Israel. E essa expectativa reverberou muito além do que ele esperava pelo lado de fora. E quem sabe pelo fato dele dizer que venceu uma batalha que ele não batalhou. O versículo 6 vai dizer que os soldados israelenses perceberam que estavam em apuros. E que o exército estava pressionado. E o que eles vão fazer por acreditarem no que Saul disse no versículo anterior? Vão se esconder em cavernas de buraco, entre rochas e cisterna. O povo de Israel, quando viu o que estava acontecendo, a força do exército rival procurou para si esconderijo. A vitória inicial se tornou de forma clara numa vergonha. Quando o exército se encontraram, o povo de Israel começou a fugir. A Bíblia diz que alguns fugiram e todos tremeram. Até quem não fugiu tremeu de medo. Porque na hora tem gente que já não aguenta. E isso vai da capacidade de cada um. Nós não podemos julgar a capacidade de quem está do nosso lado. Porque ele pode não ter uma capacidade para a batalha, mas pode ter uma capacidade maior do que a sua para outra área. Existem pessoas que de pronto já dizem, não é a minha área. Mas aqui, até quem falou, é minha área, tremeu. É a Bíblia que está dizendo. Alguém vai dizer que a hoste de exército preparado agregou dos filisteus gente de tudo que é lado. É como se batesse um telefone de uma nação para outra dizendo, nós vamos acabar com Israel. Estou junto, estou dentro, conta comigo. E foi juntando. E isso, quem sabe, pode explicar o grande número que está registrado na Bíblia. Mesmo assim, fica muito longe de Israel conseguir vitória com um número tão pequeno. O versículo 7 vai dizer que alguns hebreus atravessaram o Jordão. E não precisou nem de Eliseu bater a capa. Eles atravessaram no medo. Irmão, tem gente que no medo faz coisa que tu não imagina. Sim ou não? No medo? Rapaz, tu não duvida desse irmão que está do seu lado aí, porque na hora do medo, do desespero, o povo atravessou o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. A minha versão diz que quando chegava em Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispensou. Para a terra de Gade e Gileade,
aqueles que não se esconderam atravessaram o Jordão, mas Saul permaneceu em Gilgal. E os que estavam com ele, que não se esconderam e fugiram, tremeram. O que está acontecendo aqui? O que leva Saul a permanecer no lugar onde o exército está fugindo? É que ele tinha marcado um encontro ali com Samuel. Ele tinha marcado um encontro ali com o profeta, e tudo que ele precisava não era a divulgação que ele fez, que ele foi vitorioso numa batalha que ele não foi. O que ele precisava é que Samuel liberasse sobre ele uma porção que ia atrair a ele aquilo que ele sabia que não tinha. O povo foi embora, mas ele está ficando. Os valentes estão correndo, mas ele está ficando. E quem fica com ele está tremendo. Samuel tinha prometido a ele ir ao encontro, oferecer sacrifícios apropriados, na esperança de que houvesse alguma espécie de intervenção divina que pudesse alterar o resultado. Eu não sei você, mas quando a situação é difícil, eu corro logo. Eu corro. Semana passada nós passamos por um processo, né? E aí eu vim, não foi semana, foi semana retrasada, eu vim no domingo, estava na escala para fazer o ofertório. E quando eu cheguei aqui, o processo era tão grande que antes da oferta acontecer, era eu que ia fazer o ofertório, né? No primeiro louvor da equipe de louvor, estava sentado ali, perto de onde está o esposo da Esther, e eu já agarrei a máquina e já fiz minha oferta na hora. Eu falei, Senhor, não vou nem esperar, porque eu preciso de uma resposta em cima desse propósito e é urgente. Eu vim e fiz o ofertório, sentei, mas a semente já tinha sido lançada, porque eu também creio que uma palavra de Deus tem poder de mudar o resultado. Passou a semana, fizemos os exames que tinham que ser feitos, e antes de ir no médico quinta-feira, eu apresentei a Jesus quarta-feira à tarde. Eu falei, já está aí. Mas antes do especialista ver, eu trouxe para o Senhor ver. Porque o que ele vai falar eu já sei, mas eu quero saber o que tu tem para falar sobre isso aí. Se você for guiado pelo desespero, desespero tem poder de te desestruturar. O que os homens têm para dizer a gente já sabe. O que a gente precisa ter em nosso coração é querer saber o que Deus tem para falar em cima disso. Diga a quem está ao seu lado, se preocupe mais em saber o que Deus tem a dizer sobre isso. Por razões desconhecidas, Samuel chegou atrasado. Chegou atrasado, Samuel. E isso vai criar um cenário, uma grande aflição em Saul. Ele, como rei, vai se enfiar em áreas que ele não estava autorizado a se enfiar. Vai mexer com coisas que ele não estava autorizado a mexer. A falha de Samuel em não chegar no horário estipulado, o dia estipulado, não é vista como razão suficiente para justificar o lapso que Saul vai viver. Porque existem pessoas que querem justificar os seus atos baseado no tempo de espera. Mas por que tu fez isso, irmão? Mas porque Deus está demorando demais. Por que você fez isso? Porque o profeta demorou demais. Por que você fez isso? Porque Deus falou e está demorando muito para acontecer. E eu pensei, e aí quando Deus começa a demorar, ou não vem no nosso tempo, que Deus não demora, a gente começa a querer ajudar Deus e encaixar Deus dentro de projeto de homem. Eu gosto de pregar para você entender. A gente começa a encaixar Deus dentro de projeto de homem. O projeto aparece e eu acho que é isso. Eu acho, meu irmão, já não é Deus. Porque se tu acha, não tem certeza, é melhor você não ir. Porque atrás de você tem uma família. Ok?
Uma das duas coisas que eu mais temo lá em casa é isso. Primeiro é perder a paz. Eu falei para a Eliane já, a paz dentro da minha casa não tem preço para mim. É um preço incalculável chegar em casa e ter paz. Ontem, 2h30 da manhã, a gente estava no sofá conversando em paz. Falando sobre o futuro, sobre algumas aflições. Porque dentro da minha casa existe a paz. Isso são coisas que você não pode negociar. E outra coisa que eu sempre falo com a minha esposa é isso: eu não posso dar um passo errado. Porque um passo errado que eu dou, posso regredir a minha família em 5 anos, em 10 anos. Então, eu sempre procuro ouvir o que Deus tem a dizer sobre o assunto. Porque às vezes o desespero em você querer concretizar para mostrar para alguém que está acontecendo, você se enfia em coisas que o Samuel nem chegou ainda. E Deus sabe que você vai se enfiar. E isso não apressa ele. Porque Deus sabia o que Saul ia fazer, mas não fez Samuel correr. Porque Deus não vai se apressar pela tua pressa. Eu conheço e sei que você conhece pessoas que estão quebradas e tentam justificar o que estão vivendo ou viveram em cima de uma demora de Deus. E aí as justificativas começam a ficar pesadas. Porque quando a justificativa de Deus demorar não cobre o que elas fizeram, elas começam. Mas também ninguém me visitou. Ninguém me ajudou. Eu sumi, ninguém me procurou. A igreja não foi na minha casa. E já ouvimos isso aqui, já falei na outra vez. A distância da igreja para a tua casa é a mesma da tua casa para a igreja. Se a igreja não vai lá, você sai de casa e vem aqui. Porque quem quer, quer, irmão. Hã? Quem quer, faz. Só que a gente prefere ficar justificando. Justificando. Eu quero liberar algo sobre a tua vida, que Deus já liberou sobre a minha. Pare de querer fazer as coisas no seu tempo. Espere o tempo que for, mas não faça nada antes da voz profética chegar. Passe o que tiver que passar, mas espere a voz profética chegar. É Deus que está impulsionando Elias, dizendo: vai lá, eu vou abrir a porta do palácio, você vai entrar, vai profetizar, porque em cima do que você disser, o céu vai reagir. Não vai chover, e não choveu. Agora vai para o Querite e fica-te lá. Fica, demora ali um pouco, porque eu vou mandar. A provisão vai chegar de dia, a provisão vai chegar de noite. Mas Deus, eu não estou mais aguentando, as águas estão minguando, mas não minguou ainda. A hora que a água acabar, eu já separei uma viúva. Espera a voz profética chegar. Espera a voz profética chegar, porque você vai viver melhor. Diga a alguém: espera a voz profética chegar. Espera a palavra ser liberada. Espera Deus dizer algo a respeito. Para de correr atrás de um e de outro para tentar mostrar para alguém que está acontecendo. Deus tem na boca uma palavra que traz à existência aquilo que não existe. Espera a voz profética ser liberada. O que ele precisava era se lembrar. Olhe para quem está ao seu lado e diga para ele: na hora da adversidade, em vez de tomar decisões, se lembre. Ele não precisava ir atrás de ninguém, evangelista Júlia, é só se lembrar. Estou para viver uma batalha. Já vivi batalha antes? E pode sentar, porque Deus não está com pressa. Samuel não tem 15 anos. Demora a chegar. Ele vem devagar.
Já vivi batalha assim antes? Já. Como alcancei vitória? Foi no grito? Não. O que eu tive que esperar? O Espírito descer. Então, sem o Espírito, a batalha não é ganha? Não. Então, não adianta me desesperar? Não. E aí a loucura começa, que tem gente que vai olhar para você e vai dizer, mas a batalha está travada e tu está sentado? Tô. Porque se ele não descer, eu não vou ganhar. Ah... Não é pelo tanto que você anda, não é pelo tanto que você procura, não é pelo tanto que você posta, não é pelo tanto que você fala, é por uma visitação inesperada. É Deus olhar para a terra e dizendo, não está abrindo o mar, não está vendo o mar se abrir, mas estão marchando, estão acreditando, estão se aquecendo. Faz como o povo de Israel, não estou vendo nada, mas já estou me aquecendo. Não vai ter cãibra que vai me pegar no meio do mar, porque a voz profética já foi liberada. Oh, espera a voz de Deus aparecer. Não se enfie para o altar, não entregue nada, porque você não vai conseguir fazer Deus se apressar. Espera a confirmação do céu aparecer. Saul perdeu a confiança. Ele perde a confiança na promessa de Samuel. De forma precipitada. Ele vai dar o primeiro passo à queda. Era melhor ter ficado parado. Tem coisas que é melhor você não reagir. Porque não tem nada pior do que você perceber que algo deu errado e a culpa foi tua. Já viu quando tu falas sem querer? Já falou. Já foi. Na hora, dá aquele calafrio nas costas. Ih, não era para eu ter falado isso aí. Passei do limite. Já viu quando você quer comprar algo, passa, não tem limite não, vou tentar. Aí sai o papelzinho. Ih, não tem como pagar isso aí não. Seja controlado. Diga para quem está só, exerça o domínio próprio. Fim de ano eu falei para Eliane, vai ter a primeira ceia. Eu vi um relógio automático lá numa loja de Nova Iguaçu, quero. Não tinha nem tampa, eu olhava para o relógio assim, eu via meu braço, eu falei, que legal. Cheio de engrenagem, cheio de negócio, né? Falei para ela, e aí... Ela sabe que a prioridade lá em casa é ela e minha filha. E tudo que eu quero comprar, ela sempre diz, tu nunca compra nada para tu, compra. Então, se eu já estiver inclinado a comprar, eu nem falo com ela, que ela vai concordar. Né? Compra, amor. Tu vai para a ceia. Primeira ceia do ano, compra. Tu nunca compra nada, ficou naquilo. Falei, vou comprar. Daqui a pouco eu lembrei do IPVA. Daqui a pouco eu lembrei da escola da minha filha. Ela falou, mas Deus vai prover. Ela tem mais fé que eu. Ela falou, Deus vai prover. Mas entre comprar um relógio e pagar um ano de estudo da minha filha, eu preferi quitar o colégio dela e garantir. Você precisa ter equilíbrio. Eu não comprei um, ganhei 3. Porque um passo que vocês dá errado, você pode fazer tua casa perecer. Foi um passo que ele deu e o reino dele começou a deteriorar. Quero lhe dar um conselho e estou finalizando. Cuidado com a pressa. Tudo tem um tempo determinado. Diga comigo, tudo tem um tempo determinado.
Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui animais para o holocausto e oferta de paz e comunhão. Eu não foquei no versículo 9, porque eu falo muito de oferta. Se eu fosse entrar aqui, ia, demorar um pouquinho. Mas Samuel já ia chegar. Diga para quem está do celular: Samuel já ia chegar. O pior, meu amigo evangelista Júlio, é que se ele chega, a oferta ia ser legítima. Porque Saul não é sacerdote. Mas tem gente que, por causa de fração de minuto, prefere fazer algo ilegítimo. Mas só mais um momentinho ia dar tudo certo. De acordo com as regras estritas da legislação mosaica, nem mesmo Samuel poderia oferecer sacrifício, uma função idealmente confinada ao tabernáculo e aos seus sacerdotes. Só que a gente precisa lembrar que, antes do culto ser centralizado em Jerusalém, havia vários lugares e altares de santuários, os quais eram sacrificados, e existiam sacrifícios oferecidos, aparentemente sem menor censura. Samuel, como levita e reconhecido como profeta nacional, ele podia oferecer seus sacrifícios. Uma vez que o templo foi estabelecido, isso não seria mais permitido. Samuel, o profeta, está no ápice do seu sumo sacerdócio, do ofício de profeta que assumia dimensões nacionais, e o introduziam dentro do sacerdócio. Mas Saul, que nem levita era, não tinha direito nenhum de fazer o que ele fez. Mas a impaciência e a força para querer resistir aos filisteus, mostrar resultado, poder combater, fez ele caminhar em direção àquilo que ele não podia fazer. E ele gritou: trazei-me o holocausto e os sacrifícios, as ofertas pacíficas. Assim que terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul correu para saudá-lo. Diga comigo: assim que terminou, Samuel chegou. Assim que ele terminou, Samuel chegou. Ele não possuía autoridade para oferecer ou ordenar oferecimento nenhum de qualquer um dos sacrifícios do Senhor. E quando ele termina, Samuel chega. E a impaciência vai fazer de Saul um tolo. A impaciência vai fazer ele viver a vergonha. A impaciência vai fazer passar dele o reino. Ao que parece, antes mesmo que pudesse ser feito ofertas pacíficas, que é as ofertas no final da cerimônia do holocausto. Primeiro se fazia o holocausto totalmente queimado. Queimado por fora e por dentro, aberto no peito. Porque Deus não aceita oferta que só queima fora. Depois eram oferecidas ofertas pacíficas, para que Deus pudesse estabelecer um tempo de paz, para que houvesse relacionamento. E foi no fim dessa oferta de relacionamento que chega quem iria fazer o relacionamento acontecer. Quando ele está oferecendo o fim da cerimônia do holocausto, chega Samuel. Saul corre para saudar Samuel como se não tivesse feito nada. Só que o que vai acontecer é que o texto vai dizer que Samuel viu a fumaça. Ô irmão, a espera de apenas 1 hora teria evitado a perca de um reino. A precipitação hoje é a origem de muitos erros que nós cometemos. É esperar um pouquinho mais. É tomar um pouco mais de cuidado, é ter um pouco mais de cautela. Porque quando Saul vem correndo para abraçar como quem não fez nada,
Samuel vai dizer para ele: o que tu fizeste? E é nessa hora que a gente fica sem chão. Ele vai dizer: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam de outra parte para outra, e tu não chegou no dia estabelecido. Primeiro ele toma a honra que foi de Jonatas. Agora ele quer culpar Samuel pela a oferta que ele liberou sem poder liberar. Os filisteus ainda estão reunidos. Samuel, quando viu a fumaça, o cheiro dos animais queimados sobre o altar, reconheceu de pronto que Saul tinha acabado de fazer o que não podia fazer e se lançou contra ele. Saul vai se desculpar apontando a aflição que ele estava vivendo, a ponto de Israel estar indo embora. E a demora de Samuel chegar levou ele a cometer tal erro, tal ato. É alguém que está aqui e está dizendo: mas eu creio que Deus vai fazer, mas está todo mundo me abandonando e eu tenho que fazer alguma coisa. Se Deus não chegar, não faça nada. Espere a voz de Deus se manifestar, porque é Ele que vai fazer você ter solução nisso aí. Mas eu vou ficar parado. Existem momentos que ficar parado é melhor do que fazer alguma coisa. Ele chega a dizer: você não chegou nos dias que a gente acordou, nos dias aprazados. Nós lemos no texto. É como se ele estivesse dizendo: a gente tinha um acordo, a gente tinha dia, a gente tinha hora, você não cumpriu, você chegou atrasado. O exército está indo embora. E isso se tornou sério para Saul, porque ele é o cabeça e precisava dar respaldo, resultado quando voltasse. Mas mesmo assim não tinha autorização para fazer o que fez, e eu termino. Ele mesmo vai dizer: quando eu vi o exército indo embora, eu refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal. E eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, imprimido de necessidade, ofereci o holocausto. O que ele está dizendo é o seguinte: eu fui forçado pela circunstância, não era o que eu queria. Mas ninguém pode te forçar nada que você não quer fazer. Ele está tentando mostrar e criar um caminho. Mas qual é a preocupação dele no texto? Os filisteus viriam sobre mim. Só que ele levou um monte de gente para a guerra, mas se preocupava só com ele, com a reputação dele, com a vida dele, e queria resultado para ele, poder voltar e espalhar em Israel outro cântico. Quando você sai para a guerra pensando só em você, Deus pode se demorar a te responder. O texto vai dizer que ele percebe que a batalha está ficando complicada e toma uma atitude desesperada. Só que não é fazendo o que não pode que o povo vai voltar a acreditar, e eu termino. Não é fazendo o que não pode que o povo vai se achegar. Não é liberando o que não pode que o povo vai voltar. Porque se a gente for por esse caminho de querer agradar o povo, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Aleluia. Ele entrou pelo caminho de pensar: se eu fizer dessa forma, o povo volta. Você precisa se lembrar, diga para quem está ao seu lado, lembre do início. O que depositou sobre você confiança do povo foi Deus se manifestar através de você. Então o que você precisa não é de artimanha, o que você precisa não é de tática, o que você precisa é buscar a face de Deus, para que Deus possa continuar derramando a confirmação celestial. O que vai fazer o povo vir, o que vai fazer o povo acreditar, o que vai fazer o povo lhe honrar, o que vai fazer o povo acreditar em você, é alguém olhar para você e ver Deus dentro de você, e ver Deus sobre você, e ver Deus no teu falar, e ver Deus no teu andar, e ver Deus na tua casa, e ver Deus na tua vida. Quando o povo enxergar Deus em você, o povo vai se achegar a você.
Samuel vai dizer: tu foi insensato, tu não obedeceu à voz que Deus te deu, a ordem que Deus te deu, perdão. Se tivesses obedecido, teu reino seria para sempre. É isso que dói. É isso que dói. Porque as desculpas que Saul está dando não vai adiantar de nada. Ele quis fazer um papel que não era dele, e o que ele teria que ter feito? Só o que Deus mandou ele fazer. É Deus dizendo: faz o que eu mandei você fazer, que o reino é teu. Mas ele não está preparado para esperar a forma como Deus quer fazer. E quando vocês não estão preparados, quando nós não estamos preparados para entender a forma que Deus tem por fazer, a gente acaba perdendo coisas que elas seriam nossas para sempre. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, queira Deus que não, de ver aquilo que Deus derramou sobre a tua mão vazar pelo teu dedo. Porque às vezes a gente toma decisões que não eram para tomar, faz coisas que não eram para fazer. É Deus derramando bênçãos materiais, e a bênção bate na mão e escorre pela mão. E por que Deus dá e tira? Deus não deu e tirou. A bênção escorreu, a bênção vazou, porque ele se enfiou onde não era para se enfiar, violou a lei, passou por cima da voz de Deus. Aí o Samuel vai fechar e vai dizer: agora o rei é você, o profeta sou eu, o líder da nação é você, mas o mensageiro de Deus sou eu. Agora teu reino não vai mais subsistir. Não seguirás governando. Aí vai mexer com ele, porque Deus não parou aí. Se Deus dissesse para ele: não vai voltar, não vai mais seguir governando, para ele ia ficar de boa, ia ficar tranquilo, porque ele ia dizer o quê? Vamos voltar a ter juízes. Mas aí Deus mexeu na ferida: já escolhi outro. Outro não. A honra do filho ele pegou, imagina de outro. Outro quem? Outro aonde? Aqui tu pode imaginar para onde a mente dele foi. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e já designou. Irmão, se Deus já designou, já era. O que parecia tão grande, de forma súbita se transformou em nada. Alguém já viu isso acontecer na vida de alguém? De repente alguém aqui já viveu isso. Era algo que você imaginava que não tinha como dar errado. E do nada, um clássico aspecto de oportunidade perdida. Quando Deus fala sobre quem Ele escolheu, vai ficar claro: quem eu escolhi vai dar atenção às leis que eu determinei. Quem eu escolhi vai ser um rei que vai realizar muito bem a sua missão de libertação do povo de Israel e vai trazer o povo em direção a mim, porque o coração dele e o meu vai estar conectado. O que eu escolhi não vai violar, alterar a Constituição de Israel, mas antes vai levar o culto divino a Jerusalém, dentro da sua capital. O que eu escolhi, ele vai realizar em todo o seu ministério público consonâncias, com ditames a Yahvé, ainda em sua vida pessoal, ainda que venha em sua vida pessoal haver algumas falhas. O que Deus está dizendo o que eu escolhi, ele não é perfeito, mas sempre que ele errar, ele vai se voltar para mim e não vai jogar a culpa em cima de ninguém. Irmão, é Deus dizendo para Saul: eu já tracei o teu plano, eu sei quem tu é, eu sei porque tu fez, eu sei aonde tu caiu, eu sei por causa de que foi a decisão. O problema aqui não percorre só em Saul. O problema aqui é que ele não foi o rei, não permaneceu sendo rei, e não permitiu que Jonathan também fosse. Porque o que ele fez foi tão grave que de uma vez só ele limou toda a casa. Porque você não querer algo para você já é ruim, mas impedir o teu filho de conquistar é ruim demais. E como é que você vive com esse
peso nas costas de saber que você não chegou e por causa de você, teu filho também não vai chegar. Que você não teve e por causa de você, teu filho também não vai ter. Fique de pé comigo nessa noite. Diga comigo, decisões precipitadas nos arrancam o reino. De repente Deus trouxe alguém aqui nessa noite para ouvir essa palavra e cair em si. Era para estar longe, era para ser grande, era para estar estruturado, era para estar alicerçado, mas tomou a decisão errada, mas passou na frente do tempo. Não é fácil esperar Deus se manifestar. Não é fácil ouvir a voz de Deus quando Ele não quer falar. Deus não é um amigo que você procura, busca, pede, encontra, pressiona na parede. Quando Ele decide dizer para os seus profetas, anda mais devagar, dói, o desespero bate. E aí você fica naquela angústia. Se não for hoje, não dá mais. E aí o dia passa e deu. Mas se não for hoje, não dá mais. E já passou um dia, já passou uma semana, já passou um mês. Só que Deus não está querendo ouvir você dizer, se não for hoje, não dá mais. Deus está querendo ouvir você dizer, eu estou disposto a esperar a tua voz chegar. Porque a tua voz tem poder, Deus tem teus caminhos no meio da tormenta. Deus tem poder de com a sua voz lhe guiar para o lugar que Ele determinou para você. Deus não brinca com o nosso sentimento. Deus não brinca com o nosso emocional. Deus não falou brincando para Saul, eu ia te dar teu reino para sempre. Aquilo ali é uma verdade. Tu ia ser rei. Jonatas ia ser rei. Mefibosete ia ser rei. Ia parar na tua casa. Mas você, como cabeça, tomou uma decisão errada. Que exemplo eu vou deixar você sendo rei para os demais que são pequenos? O que você fez para resolver o teu problema vai desviar todo um povo de mim. Eu não posso permitir isso. Só que a proposta dessa noite não é você querer justificar por que fez e quando fez. É reconhecer que não deveria ter feito. Quem entendeu a proposta, diga amém. Deus não está preocupado pelo que você tem para explicar, a condição que você tem para mostrar. Até porque Ele sabe de tudo. Quando Ele falou para Saul sobre quem ele ia levantar, ô Júlio, Ele falou, eu preciso de alguém assim, 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 já achei. Já tenho. Isso que dói. Saber, Miguel, que Deus não precisa da gente, mas Ele confia. A gente se acha tão grande porque o Espírito dele desce sobre nós e a gente faz coisas. E o povo recebe. Só que Deus tem os seus, Deus sabe onde tem. Se eu não estivesse aqui hoje, como a pastora hoje foi impossibilitada de chegar, Deus já sabia onde tinha outro. Se você não puder fazer, Deus já sabe onde acha outro. Só que a oportunidade grande é de quem? É nossa. De saber que Ele poderia ter qualquer outro, mas decidiu escolher a gente. Então qual é a proposta de hoje? É reconhecer. Chega de arrumar culpado. Chega de culpar os outros. Não foi ninguém, não foi a circunstância, foi a pressa, o desespero. Um passo errado, foi Deus que falou. Tu deste um passo e destruiu o teu reino. Porque para o diabo derrubar alguém não precisa andar muito. É um passo.